Olá, meus amigos, estamos de volta no SerraCast, esse podcast de entretenimento, de conhecimento. E hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial. Meu amigo, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, o currículo dele eu falo já já. Mas a amizade é mais importante aqui neste momento. Doutor Marcelo Terto e Silva, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Salve, meu amigo e professor Roberto Serra. É sempre um prazer atender aos convites do amigo e aprender o nosso bate-papo. Que isso, o aprendizado será todo nosso, com certeza. E vou tomar liberdade aqui, Terto. Eu sei que me permita chamar de Terto. Claro. Né? Como claro sempre. que nós estamos aqui na presença de uma autoridade, mas a amizade fala mais alto, né? Claro. E o Marcelo Terto e Silva, ele é conhecido como Marcelo Terto, né? E para as pessoas mais próximas, Terto. Isso. Então, me permita chamá-lo de Terto carinhosamente. E vou tomar liberdade, Terto, para poder passar aqui rapidamente, porque são longas conquistas, né, que você teve no decorrer da sua trajetória de vida e profissional, mas que, para que as pessoas lhe conheçam um pouco melhor, né, quem é o Marcelo Terto? Marcelo Terto, ele é procurador do Estado de Goiás, ex-presidente da ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ex-presidente também da APEG, Associação dos Procuradores do Estado de Goiás, ex-conselheiro seccional da OAB, também foi conselheiro federal da OAB por 6 anos, né, Marcelo? Pós-graduado, aí entra na área acadêmica, eu vou resumir aqui, porque o seu currículo é muito extenso. Pós-graduado em ordem jurídica e Ministério Público, em Direito Civil e Processual Civil e em Advocacia Pública. E atualmente, certamente eu deixei de falar aqui alguma das suas importantes atribuições, mas você pode completar mais adiante. Mas atualmente é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que foi designado, digamos assim, conduzido para um biênio, né, 2022 Isso. a 2024, indicado pelo Conselho Federal da OAB. Então, mais uma vez, Marcelo Terto, meu amigo, seja muito bem-vindo. E a gente vai abrir esse bate-papo, eu peço, se possível, né, que você fale um pouco do Marcelo Terto. Quem é o Marcelo Terto? Bom, Serra, eu sou um legítimo piauiense goiano, de papel passado e tudo. Fui criado no Piauí, me formei em Brasília, fui para Brasília em 1994. Lá advoguei, depois de me formar. Também fui servidor do Ministério Público da União, trabalhei na Procuradoria-Geral da República por quase 5 anos, quando cheguei a Goiás no final de 2003. Aliás, neste mês de novembro, estou fazendo 20 anos de Goiás e de Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. E foi Goiás que me alavancou e que me projetou, não só profissionalmente aqui, mas no Brasil, né? Onde estou, eu devo a Goiás. Bom, então vamos lá, porque a sua vida é bem dinâmica, né? Você é piauiense, nasceu em Teresina? Piauí. Em Teresina, Piauí. Fez o curso de Direito em Brasília. Isso, no CEUB. No CEUB. Hoje UniCEUB. UniCEUB. Aí, posteriormente, você chegou a advogar. Sim. Né? Privado? Exerceu advocacia privada? Sim, fiz estágio. Olha, eu sempre fui advogado, sempre me considerei um advogado, desde o estágio, né? Trabalhei intensamente na área tributária. Mesmo antes de formar, né? Fazendo estágio. Quando me formei, tive experiência em diversos órgãos federais, inclusive o Tribunal de Contas da União, passando como servidor efetivo no Ministério Público da União também. Então você fez um concurso... Como fiquei bem colocado, fui convocado para atuar num dos gabinetes em que eu já fazia estágio, que era do Dr. Roberto Casale, que, aliás, dá o nome da Biblioteca da Procuradoria-Geral da República, por ter sido um procurador muito engajado nessa parte de organização, de referência, e por isso ele é lembrado assim. Hoje eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar junto a ele lá, apesar das suas peculiaridades. Ele era uma pessoa
que tinha um caráter bastante rigoroso, né? Um perfil reconhecido pela competência, pelo conhecimento, mas também pelo rigor com que cuidava dos casos sob sua responsabilidade. Tive a oportunidade de aprender até a escrever com ele, né? De ser conciso, objetivo, de modo a me comunicar melhor. Foi com ele que aprendi isso. Você teve essa escola, né? Essa escola. E você conhecia o estado de Goiás, Goiânia? Sempre. Quem estuda em Brasília, vez ou outra, vinha conhecer as festas de Goiânia também, né? E o que são famosas. A pecuária, então. A pecuária, né? É verdade. E o que efetivamente te trouxe para Goiás? O que me trouxe para Goiás foi um acaso, né? Um amigo que passou na Procuradoria-Geral do Estado, se eu não me lembro, em 2001. Hoje ele é até deputado estadual no Piauí. Veja bem, o Ziza Carvalho. E ele me convenceu de fazer uma investida aqui no concurso. Eu tinha acabado, o primeiro concurso que eu fiz foi para promotor do DF, né? Do MPDFT. E por uma infelicidade eu fiquei na prova oral de processo penal. Nossa. E o examinador, à época, era o hoje ministro do STJ, Rogério Schietti, né? Que era um garantista, como é hoje ainda, né? Um ministro com esse perfil. E eu tinha o problema de conhecer o viés e o perfil de atuação do Ministério Público Federal, que não era tão garantista assim. Então eu me confundi, como era a primeira experiência em concurso público, de grande grau de dificuldade e complexidade, eu me confundi nessa transição entre o garantismo e o não garantismo e terminei me perdendo tanto num como no outro. É interessante dizer, e sempre no processo penal, o que foi me trazendo para a área civil, mas por coincidência na vida também, eu sempre trabalhei num gabinete que atuava nas turmas cíveis, na seção cível do Superior Tribunal de Justiça. E o Rogério Schietti, na época, já era ministro ou era promotor? Ele era promotor de justiça, mas já muito referenciado, era professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, uma escola hoje, sempre foi, acredito, com grandes quadros acadêmicos, né? O corpo docente de perfeita e destacada qualidade. E hoje ele é reconhecido como pós-graduação. Então, se não me engano, tem até mestrado. Mas foi uma grande experiência que tive ali, né? Ele, tanto como professor, como examinador. E na vida, Serra, isso é que é importante dizer, falava isso para um afilhado que eu tenho no Piauí, que vai fazer o Enem, né? O próximo Enem. E eu dizia a ele, eu disse, olha, na vida não tenha medo dos fracassos, né? Porque é uma oportunidade também que a vida te dá de aprendizado e formação de caráter. Então eu não tenho isso como derrota, isso nunca me impediu de fazer nada. Me deu a oportunidade de chegar a Goiás e conhecer a advocacia pública, que era muito pouco conhecida. E felizmente eu tive a oportunidade, olha só as coincidências da vida, né? De por um outro acaso me tornar uma liderança classista muito cedo, com menos de 3 anos de carreira, um pouco mais de 3 anos, não me recordo, mas já em 2007 eu presidi nossa associação estadual. Mas calma, né, uma eleição bem emparelhada, mas que foi transformadora. E é o que te destaca na vida, né? São as oportunidades, então não tenha receio. Foi o que eu falei para o meu afilhado. Mas os nossos ouvintes, inclusive seu afilhado, que certamente estará nos assistindo, vai chegar esse momento, porque tô fugindo do roteiro, viu? A sua trajetória profissional é muito rica, então eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber um pouco mais, né, dessa riqueza, porque você falou, você passou por algumas, não vou nem dizer frustrações, né? Não alcançou determinados objetivos, mas venceu. Sim. E essa, eu também não vou dizer derrota, essa experiência que você teve, ela foi essencial para que você, né, pudesse alcançar outros objetivos até maiores e que te projetaram, te transformaram nesse profissional que você é hoje. Eu passei muitos outros concursos depois e optei em ficar por aqui. Então, você veio nessa toada do concurso lá, esse concurso do Ministério Público do Distrito Federal. Que foi o primeiro que eu fiz. Foi o primeiro.
O da Procuradoria aqui foi o segundo? Foi o segundo. Tá, aí então você já estava com aquela pegada de concursão. Claro, de concurso. tinha conteúdo, né? Já tinha um conteúdo acumulado. Isso agora, é veja que interessante. Não tem milagre, viu, na vida. Não, com toda certeza. E veja como é o destino, né? E me corrija se eu estiver errado, porque nessa época, foi 2000 e que você passou aqui? 2003, o concurso acho que era de 2002. 2003, eu estava participando das bancas examinadoras do concurso para Goiás. E a Procuradoria do Estado, ela foi feita, acho que foi aqui, não foi, para o Goiás? Foi, sim, era a própria Procuradoria que fazia. E eu só não participei dessa banca porque não tinha processo penal. Não tinha. A do DF tem, sabia? A do DF ela tem uma parte bem... Não cobra com muita profundidade, mas tem algo da parte geral do parece direito penal. Que o destino está porque a gente afastado do processo penal. Eu acho que nunca foi muito a minha praia. Mas aí você veio nessa... Não, eu vou resolver, fiz o concurso aqui, né? Não passei por pouco, agora eu vou tentar o concurso do Estado de Goiás. Conta pra gente como é que foi essa sua preparação para esse concurso, o que te chamou a atenção na Procuradoria? Por que a Procuradoria do Estado? Porque era algo novo, era algo que estava num contexto em que eu me impus esse desafio de tentar vencer nesses concursos de área jurídica em carreiras importantes e estratégicas, como são o Ministério Público, o próprio Judiciário. Eu fiz prova da Justiça do DF, né, para o Poder Judiciário do DF. Deixei na prova de sentença porque eu optei por ficar aqui. E são as escolhas que a gente faz na vida. A situação, a época da carreira não era das melhores, mas nós conseguimos construir ao longo desses 20 anos, né, com muita fé, aliada a muito trabalho e, lógico, inteligência para não sindicalizar o movimento, mas convencemos de que era importante avançar com a função advocatícia também no âmbito da administração pública para tentar vencer a cultura do litígio, né? O pior exemplo que nós temos no Brasil, ou tínhamos, espero, no Brasil, de conduta em relação ao respeito ao direito dos outros, infelizmente, era da administração, era do Estado. Porque, em primeiro lugar, era a política do devo, não nego, pago quando puder, levava tudo para precatório, não se definiam as coisas administrativamente. Então, essa cultura do litígio, né, esse excesso de litigância que nós temos no Brasil, é de forma substancial produto desse comportamento equivocado do Estado brasileiro. E quando falo em Estado, falo de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Isso vem mudando porque se reconheceu esse papel estratégico para a advocacia pública, que é o papel estratégico de qualquer função ou de qualquer instância em que um profissional da advocacia atue. Né? Tem que valorizar o consultivo, a orientação para que se evite litígios. O custo de oportunidade que se ganha é muito grande para a relação custo, né? Benefício é muito grande quando se resolvem as coisas de forma consensual, de maneira adequada. É a melhor maneira de fazer justiça. Por isso é que eu costumo dizer que a advocacia é a primeira instância da justiça. É o que filtra as demandas e o litígio para que se leve para o judiciário realmente aquilo que é importante levar para que se defina através de uma instância imparcial, como deve ser o Poder Judiciário. Então nós mudamos essa cultura. Se me perguntar, foi fácil? Não. Mas devagarzinho nós vimos evoluindo. A própria administração pública, por exemplo, de 2015 para cá, em especial depois da promulgação do novo CPC, da vigência do novo CPC, já em 2016, ela enfatizou bastante essa agenda. Nós já resolvemos muita coisa administrativamente, às vezes até para pacificar, para garantir um tratamento isonômico para pessoas que na mesma situação tinham um tratamento distinto do Estado. Isso é uma forma de racionalizar a nossa convivência como sociedade, ou em sociedade. Então, assim, eu pude ter essa experiência e foi um grande aprendizado para mim. Acreditar nisso, acho que foi fundamental para melhorar um pouquinho que seja o Estado brasileiro. Eu tive essa felicidade. E foi esse trabalho que acredito que me destacou, foi através disso que
eu fui convidado para integrar um dos movimentos da OAB num determinado momento, falo da OAB Goiás, depois já num movimento que eu acredito ter sido até revolucionário, já sob a liderança do hoje professor, novamente professor, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, né, que nos orientou e nos trouxe até aqui numa nova perspectiva de condução dos interesses da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, e para não dizer também no Brasil, tanto que cheguei ao CNJ pela advocacia, foi pelas mãos, não canso de dizer, da advocacia goiana. Muito interessante. Para as pessoas que pretendem ingressar na carreira, na Procuradoria do Estado, o que você tem a dizer? Você recomendaria? Um campo de atuação profissional promissor? A pessoa certamente seria feliz naquilo que almejaria? O que você tem a dizer, assim, em síntese? Porque você ainda atua, né? Você está provisoriamente licenciado, né? Por Depois que conta vencer... das incompatibilidades, porque o CNJ é um órgão do Poder Judiciário. Então, eu me vejo obrigado a dar um tempo na advocacia porque não tenho a inscrição ativa hoje. Certo. Finalizado o mandato no CNJ, você retornará aos quadros da Procuradoria do Estado. Com toda segurança e alegria. Essas pessoas que também pretendem trilhar esse mesmo caminho, né? Você teria alguma coisa a dizer específico? Olha, é tudo muito uma questão de aproveitar as oportunidades. Eu te digo, olha, às vezes você acha que seria a carreira dos teus sonhos, o Ministério Público, mas a vida ela vai te conduzindo para um outro leque de oportunidades, né? Para um outro caminho, e é preciso aproveitar esses caminhos. Você precisa experimentar, em primeiro lugar. As minhas técnicas de investimento nisso, as minhas táticas, minhas estratégias, eu sempre fiz muito ocupando o tempo, sabe, Serra? Nunca parei de trabalhar para estudar. Eu ocupava todo o meu tempo com o trabalho, porque o trabalho na área jurídica, ele agrega valor, ela agrega conteúdo e, melhor do que isso, experiência. Você está perto de pessoas que já têm uma bagagem que pode enriquecer o teu conteúdo, né? Aquele conteúdo que você precisa para ser aprovado em processos seletivos tão difíceis como são das carreiras jurídicas. São processos de muitas fases, 4, 5 fases, né? Você tem, além de prova oral, até títulos, né, para te posicionar na classificação do concurso, e tem também a necessidade de conhecer a que se destina cada uma dessas carreiras, né? É um outro efeito também que nós, quando chegamos na advocacia, na advocacia pública, aqui no caso em Goiás, foi que pudemos perceber e orientar a própria instituição para dizer, olha, não adianta ficar pedindo o que o Ministério Público tem, porque o Ministério Público tem algumas vantagens que eventualmente nós não tenhamos. A questão de equiparação de tratamento, eu acho que isso até é uma questão de lógica, né? Porque não se concebe que, do ponto de vista estratégico, o gestor ele tem uma carreira de apoio estratégico na área jurídica menos ou deficiente ou menos estruturada do que aquelas que enxergam a administração pública de fora. Se perdia muita energia com isso. Muita energia com esse tipo de comparação. Eu disse, olha, tudo acontece no devido tempo, né? A advocacia pública, ela cresceu, ela se posicionou, ganhou um porte institucional, embora ainda careça da autonomia administrativa, orçamentária e financeira, mas de fato ela já conquistou isso, ela não tem isso na norma, mas ninguém deixa de investir no órgão de advocacia pública porque é o que oferece segurança pública para o bom gestor, né? O bom gestor, ele não quer descumprir as leis, ele não quer atuar às cegas, e então eu disse, olha, vamos nos colocar nessa outra perspectiva, porque vão nos ver de uma forma diferente, vão ver a advocacia de um modo geral de uma forma diferente, de que é melhor evitar o problema do que alimentá-lo, né? A advocacia ela se presta a isso. Antes do problema existir, ela resolve. Ela tem um potencial de auxiliar na resolução. Não fazendo às vezes do gestor, mas orientando bem, numa relação, eu digo, de confiança e não de desconfiança. Porque quem elege o gestor é o povo.
E quem elege e quem indica toda a equipe, né, de auxiliares de um governo é o governador eleito. Nós temos que aprender a nos relacionar, a conversar com esses agentes e com essas instâncias da administração pública, como acontece com advogado, com qualquer cliente, né? Diziam para mim, e eu costumava brincar respondendo, puxa, a gente não pode viver sob tanta pressão. Eu disse, olha, não existe advogado que viva sem estar sob pressão. Esse, infelizmente, se você não se encaixa, não se enquadra nessa perspectiva de trabalho, né, em relação ao teu trabalho, procura fazer outra coisa, porque a gente tem que viver as coisas por dentro, né? Nós temos que não viver o problema, mas conhecer o problema a fundo para encontrar uma solução jurídica. E às vezes você tem que desafiar o sistema, né? Tirar o sistema da posição de acomodação para testar os limites dele, para com uma interpretação jurídica diferente, mudar a postura, né? A forma de agir do Estado, para que ele atenda melhor as pessoas, né? Melhore a qualidade dos serviços públicos. Por isso que eu te digo, assim, eu achei o maior barato aquilo. E eu investi, lógico que precisa de sangue novo, né? Quando nós chegamos, eu sei que meu amigo Serra está evitando, gente, nós adiantarmos o assunto aqui da pauta da nossa trajetória em alguns momentos. Não, mas vontade, assim, amigo. interessante que quando nós chegamos, né, e as lideranças, elas não se fazem, elas são identificadas. Por isso que eu não me arrogo ao direito de ser um grande líder, de me achar um grande líder, de tentar me sobrepor aos outros, absolutamente. Eu sirvo aos outros. Eu sirvo em alguns momentos, como foi com você, eu tenho certeza disso, porque trabalhei contigo na OAB, né? Fui conselheiro federal por 2 vezes, tendo meu amigo Serra tesoureiro, né? Diretor tesoureiro. E aí é onde eu digo que houve a revolução do ponto de vista administrativo, gerencial, né? Com pouco que a gente tinha, a gente conseguiu fazer muito, celebrar muitas conquistas. E ali não foi diferente. Então me identificaram e às vezes, quando identificam, eu acho um maluco para fazer as coisas de uma maneira diferente. E nós conseguimos empunhar essa bandeira e mostrar de que, inclusive, em especial, nas instâncias públicas, era preciso uma nova perspectiva de atuação. A partir da advocacia pública, para que se orientasse e outras instâncias de poder percebessem o valor que a advocacia, de um modo geral, tem. E isso impõe respeito, né? Impõe respeito, da nossa parte, impõe credibilidade, né? Podemos falar disso mais tarde, porque é uma pauta do CNJ que é importante, eu venho trabalhando nela, que é a questão da litigância predatória. É algo que, nas duas mãos, coloca a advocacia pública diante de uma oportunidade de fazer, da advocacia pública não, a advocacia de um modo geral, de fazer uma autocrítica, né? Porque é um problema tão complexo, que assombra o judiciário, mas a origem dele é outra, né? Ele é fora do judiciário. Nós temos um excesso de litigância, e esse excesso de litigância não pode servir de justificativa para criar barreira para um direito que é fundamental, que é o de acesso ao judiciário, o acesso à jurisdição, né? Ninguém deve ser privado da sua liberdade ou do seu patrimônio, direito, né? Constitucional, sem, né? O direito de defesa, sem o direito de reclamar ao judiciário, onde quer que seja, por esses seus direitos fundamentais. E a advocacia é instrumento disso. Então ela precisa de credibilidade. Se alguém se porta de uma maneira desviada, né, errada, ilícita, ilegal, pratica uma conduta antiética, ou mesmo um crime, né, a pretexto de estar atuando na advocacia, é preciso tomar providências, porque isso compromete a credibilidade, a imagem da classe como um todo. E isso é muito caro para a advocacia, por isso que a atividade é regulamentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não é isso? E de todas as formas, foi preciso trabalhar essa consciência, né? Primeiro, compreender, entender o papel. A partir do momento que você entende o papel e dissemina essa nova visão, ou é a visão que deveria ter sido reconhecida há muito tempo atrás, né? É fácil, de certa maneira fácil, transformar essa realidade, fazer as pessoas mudarem seu padrão de conduta. E as instituições também, sobretudo as instituições. Eu acho que a gente pode até fazer o seguinte, a gente já pode entrar na sua atuação, né, do momento, que é conselheiro do CNJ. Claro que eu acharia interessante também nós falarmos um pouco sobre a sua atuação classista,
seja nas associações da Procuradoria, seja na Ordem dos Advogados do Brasil, se há uma diferenciação entre ambos os institutos, a gente, no meio da conversa, a gente pode voltar a esse assunto. Mas eu acho que essa litigância predatória que você mencionou aqui, que está dentro do seu campo de atuação momentâneo, né, como conselheiro do CNJ, é importante para nós trazermos também outros temas de relevo, inclusive nacional, que também você poderia esclarecer. Vamos então falar do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e antes de nós entrarmos na sua atuação lá no CNJ, se você puder resumir para as pessoas que nos estão assistindo o que significa o CNJ dentro da estrutura ali do judiciário, da organização, melhor dizendo, judiciário, o que significa o CNJ e qual a importância, qual a finalidade do CNJ, antes de nós falarmos sobre o conselheiro? O CNJ, a visão que eu tenho dele, não só como um órgão da União, né, do Poder Judiciário da União, ele, para mim, serve de uma referência que no início foi concebido com aquela ideia de abrir o que se tinha como uma caixa preta do judiciário. Então se tinha uma expectativa muito grande da ênfase na área ético-disciplinar, né, que se tomasse de fato providências contra os juízes que se desviassem do seu padrão de conduta funcional, né, que é muito importante garantir e preservar. Nós temos acordos internacionais, como o Código de Bangalore, que se preocupam em estabelecer essas diretrizes de atuação ética da magistratura. Mas o CNJ vai muito além disso, ele foi muito além disso, porque ele é uma verdadeira instituição que está no topo da pirâmide. Do ponto de vista administrativo do sistema judicial brasileiro. E eu digo isso por quê? Porque o maior barato do CNJ, Serra, para mim, é o espaço que se tem para definir, acompanhar e avaliar políticas judiciárias. Ele deu um sentido de unidade, verdadeira unidade ao Poder Judiciário Federal. Ou Poder Judiciário brasileiro. Federal não, brasileiro. E aqui envolve federal, todos os segmentos da justiça, tanto no âmbito federal como estadual. E distrital também, embora a justiça do Distrito Federal ela seja um órgão da União, né? É custeado pela União, é um órgão federal, mas que, no geral, nós tivemos essa conexão. E houve, ao longo do tempo, nesse caminhar, hoje já é um adulto o CNJ, né? Fez 18 anos neste ano, foi um órgão criado pela Emenda Constitucional 45, instalado em junho de 2005, e ele trabalhou não só um lado relacionado à desjudicialização. Desde o início ele tem essa preocupação, disse, gente, olha, o Brasil produz litígio demais, isso não é racional, nós temos mais processos tramitando na justiça brasileira do que qualquer outro lugar do mundo. Mas é assim, ganhando de longe, eu não sei se isso é bem um ganho, né? Isso é mais uma derrota, é uma falência de comportamento estrutural da sociedade. Uma sociedade que litiga dessa maneira e nessa intensidade, com esse volume, não é normal, né? Então o CNJ, desde o primeiro momento, acho que desde 2006, já se preocupou com essa agenda. Tanto que a primeira referência que nós temos de solução adequada para conflitos a partir do judiciário é com a resolução 125 em 2009 já. Antes do CPC, antes da lei de mediação, antes da alteração da lei de arbitragem, alterações essas que só vieram a acontecer em 2015, alguns anos depois, né? E o CNJ ele trabalha nessa agenda, né? E ele vai se expandindo, né? Outra agenda prioritária do CNJ na forma de políticas judiciárias é a humanização, a importação ou o respeito aos direitos humanos no âmbito do sistema penitenciário brasileiro. E não adianta nós abarrotarmos nossas prisões, nossas unidades prisionais
como estão, todas elas superlotadas, se não nos preocuparmos com soluções de base, que começa pela educação e começa também na outra ponta em resolver de forma humanizada o problema de ressocialização dessas pessoas. Porque senão nós vamos continuar criando, né, mais infratores, dando tratamento que nem animais merecem hoje, no atual estado de consciência da nossa civilização. Inclusive o CNJ, ele promoveu algumas inspeções pelos sistemas prisionais do Brasil afora, inclusive aqui no estado de Goiás. Sim. Você pode resumir, assim, pelo menos o mapeamento que até agora foi feito em regras gerais? Nós temos, como reiterou nas últimas semanas o Supremo Tribunal Federal, um estado de coisas inconstitucional que nós ainda não superamos. O problema do sistema penitenciário eu tive no Curado, em Pernambuco, e já fui na visita em resposta que nós fizemos no ano passado. Já tinham dado uma maquiada, mas aquilo, em termos de humanidade, de direitos humanos, está muito longe de ser algo minimamente aceitável. As pessoas são tratadas ali, eu não sei nem a comparação com o que mereça aquele tipo de tratamento, né? O Estado ele não assume a parcela dele de responsabilidade com o problema do sistema penitenciário e nem com as causas que geraram esse problema e a falência do sistema. E, infelizmente, é algo que não dá voto. Então, é muito difícil, se não for pelo CNJ, se não for por esse lado do sistema de justiça, nós não vamos conseguir resolver. A OAB sozinha não consegue resolver. Ela já vem batendo nessa tecla muito antes da criação do CNJ. Não à toa que ela foi destacada historicamente pela defesa dos direitos humanos e também pela atividade ou protagonismo no processo de redemocratização do país. Sim, ela sozinha não resolveria. Então, essas instituições surgiram no longo do caminho para tentar conduzir o Estado de uma maneira que possa, de fato, investir num projeto de resolução do enfrentamento desse problema. Você acha que isso aí não deixaria de ser uma forma do judiciário estar assumindo uma responsabilidade que pertence ao Poder Executivo? Ou o judiciário estaria exercendo o seu papel, que também é apontando diretrizes para a execução pelo poder? Ele tem a competência para acompanhar os processos de execução das penas, né? A execução penal compete ao judiciário. Tem um juiz responsável, né, pela execução penal. Ele acompanha todo o processo de custódia de todos os reclusos no país. Tudo passa pelo judiciário, até o alvará de soltura, depois do cumprimento da pena, ou às vezes com a mudança de um regime de cumprimento de pena, para acompanhar de uma outra maneira o custodiado, né, nesses processos de sanção e de ressocialização. E a partir daí ele tem como se conectar, né, porque é um problema que se resolve com um sentido de transversalidade. Assim, o executivo não age, o judiciário não pode resolver sozinho, mas ele pode incentivar, agitar o sistema e as instâncias competentes para, de uma forma integrada, se organizarem e tentar encarar o problema como ele realmente é e diante da provocação da responsabilidade de cada instância envolvida no problema para que cada qual faça a sua parte. A do executivo é administrar o sistema penitenciário, estruturar as carreiras, né, de agentes penitenciários. Goiás, Serra, eu me lembro que há alguns anos atrás eu estive no presídio aqui de Aparecida e tive a infeliz constatação de que o Estado não tinha a chave do presídio. Quem mandava eram os bandidos, né? As pessoas condenadas. Falo bandidos porque não temos nenhum inocente ali, né? A não ser aqueles com a presunção de inocência que, em tese, deveriam estar recolhidos num espaço de prisões provisórias, né? De transição.
Mas até nisso nós constatamos um ambiente de total desorganização. E agora, na última visita que fiz acompanhando tanto o ministro Salomão, que é o nosso corregedor nacional de justiça, como depois, já de longe, porque já foi no encerramento, a visita da ministra Rosa Weber, no presídio, no mesmo presídio, eu tive a felicidade de perceber que pelo menos o Estado, ele dá as ordens, né? Ele tem a chave da prisão. Ele é o responsável pelo acompanhamento da disciplina dos presos. Ainda há muito a ser feito, até porque do outro lado, a partir do momento em que você impõe a força, há situações de abuso, muitas ocorrências de abuso, a relação e a dificuldade que se tem em respeitar os agentes de defesa, que são os advogados, os defensores públicos. E isso ainda há um nível preocupante de ocorrências, mas há abertura, né? Através dessa interlocução que se está estabelecendo, temos aí para sair um relatório definitivo da inspeção que foi realizada recentemente aqui, e eu tenho certeza que da parte do governador haverá toda disposição para corrigir esses desvios que fogem ao padrão e à forma correta de se enfrentar e governar essa pauta, que é muito importante para nós, né? A parte, infelizmente, de dar o corretivo para os desvios humanos que são relevantes para a nossa ordem jurídica. Terto, você é conselheiro do CNJ, né? Você foi indicado pelo Conselho Federal da OAB. Como é que é essa composição lá entre os conselheiros? Tem uma quantidade que vem da magistratura, uma quantidade que vem de outros órgãos. Você poderia Nós sintetizar? somos 15, todos com 2 anos de mandato, cada qual representando um segmento do sistema de justiça. Por óbvio, o Poder Judiciário tem a maior representação. O Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal. Há muitos que gostam mais de lá, não sei se pela composição ou pela pauta, porque ele ali tem uma liberdade maior de atuar, conhecendo os problemas da cúpula do Poder Judiciário, tentando dar uma direção e priorizar determinadas agendas para facilitar o funcionamento do Poder Judiciário, tanto na área civil como na área penal. E a partir da presidência, nós temos o Corregedor Nacional, que é um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio STJ. Temos um ministro do TST, que representa a Justiça do Trabalho. Temos um desembargador estadual, um desembargador federal, um desembargador do trabalho, um juiz do trabalho, um juiz estadual também, um juiz federal e uma representação do Ministério Público Federal, outro estadual, todos indicados pelas cabeças do sistema. A OAB, que aí já entra na representação da cidadania, né, das representações da cidadania. A OAB, com 2 representantes, que sentam de frente um para o outro, eu e Marquinhos, Marcos Vinícius Jardim, foi presidente de seccional, depois conselheiro federal conosco, né? Conosco e já está no 2º mandato. Mas foi né? reconduzido, já né? foi reconduzido, Você está no entrou 2º mandato e é o reconduzido. decano do CNJ, olha só. É o decano. Como é curioso. E 2 da sociedade civil que são indicados pelas casas do Congresso Nacional, um da Câmara e outro do Senado. E todos passam, né, sabatina. pela sabatina na CCJ, Você, inclusive, foi submetido, e a né? aprovação é por maioria No qualificada do plenário do Senado Federal. É um processo, de certo modo, completo, porque antes disso vem a indicação da própria ordem, né, que tem um processo bastante rigoroso de seleção de quem serão os indicados. Será que seria exagerado eu dizer que a lógica, o ideário dessa composição, digamos assim, eclética, né, tem a mesma concepção da formação dos tribunais, com os quintos constitucionais, por exemplo? Eu acho que vai um pouco além. Porque lá o CNJ ele ganhou Deixa eu até aproveitar um gancho aqui nessa indagação e Claro. falar assim, como é que você vê, enxerga, acha dessa composição, assim, da forma com que... Ela aparentemente coloca a representação da sociedade civil como minoritária. Mas o espaço aí vinha a falar, né? Estava para falar de que
o CNJ, ele é uma instância do Poder Judiciário que ganhou muita credibilidade e ele é uma grande fonte de informação. Você veja durante o curso da semana, né? Nós recebemos o briefing dos jornais de grande circulação no país e todo dia sai matéria relacionada a alguma pauta do Conselho Nacional de Justiça. E as sessões plenárias, em especial as presenciais, que são 2 ordinárias por mês, né, são quinzenais, elas têm uma visibilidade muito grande. Então, o que se fala ali, se escuta, né? E a palavra, de certo modo, ela tem poder e ela convence. Não é fácil, né? Porque, às vezes, você precisa vencer em determinadas pautas um sentimento, de certo modo, corporativista, né? Mas é justamente a representação, tanto da OAB como das casas do Congresso Nacional, que, às vezes, abre a cabeça, né? Na própria questão da litigância predatória, há uma certa oscilação da jurisprudência do CNJ, porque quando há um ato administrativo normativo estabelecendo um padrão de atendimento de uma unidade judiciária que afete, por exemplo, o exercício da advocacia, nós conseguimos derrubar, e já há reconhecimento em relação a essa questão da advocacia predatória, litigância predatória, porque o problema chegou para nós como advocacia. Eu disse, olha, o problema não é da advocacia, o problema é sistêmico. Aproveita, então, né? para você definir assim, o que seria essa litigância predatória. E como o CNJ está atuando nessa questão. Então, a partir dessa movimentação e desse diálogo, há, de certo modo, uma sensibilização do sistema que às vezes é autocentrado, para que se imponha a nulidade de atos que afrontem, por exemplo, prerrogativas da advocacia. Outro dia eu tive a oportunidade de relatar um processo sobre o juízo 100% digital, né? Uma magistrada que se recusava a realizar as audiências, porque na cabeça dela, audiências previdenciárias, porque na cabeça dela, ela tinha que ouvir a testemunha presencialmente, porque haveria uma suspeita de ação predatória, seja lá de quem fosse, no processo, ou fraude. Só que eu digo o seguinte, o judiciário ele é imparcial, ele não pode abrir mão disso a partir do momento de que ele pode se aproveitar de instrumentos processuais, né, ferramentas processuais que empoderam o magistrado para que a justiça não seja utilizada como uma forma de se alcançar uma finalidade ou um objeto ilícito. Só que existem a representação das partes, os postulantes. Muito embora seja a União ou no caso o INSS, o procurador federal, que é quem representa o órgão a entidade de previdência, né, de gestão do regime geral de previdência social, ela se manifestou favorável ao juízo 100% digital e não levantou um único dedo de suspeita em relação ao que se estava perseguindo no processo. Então a juíza ela não pode, está na nossa resolução isso, né? Ela não pode, a não ser de uma forma materialmente e substancialmente justificada, negar a realização dos atos como ajustado pelas partes. É uma forma de negócio processual que se permite hoje, felizmente, a administração pública também. Veja, a Procuradoria-Geral de Goiás, ela tem uma portaria hoje do Procurador-Geral que permite negócios processuais por parte dos procuradores, respeitadas determinadas balizas, mas isso flexibiliza muito a solução dos processos. E então a decisão unânime do Conselho foi de que, olha, é uma opinião pessoal sua, não é porque o magistrado ou a magistrada decidiu que a audiência deveria ser presencial, que ela de fato deva ser. Se está sob o regime do juízo 100% digital, são as partes que decidem. E como essa questão chegou no CNJ? Por provocação de um advogado afetado pelo padrão de tratamento desses processos pela magistrada. Aliás, isso atrapalha, inclusive, até a representação do INSS, que tem uma limitação de advogados, né, de procuradores federais, que tem uma estratégia de atuação também pautada nessa perspectiva e nessa abertura que o sistema deu, e o próprio
CPC oferece, que é o juízo 100% digital. Então as partes, ou quem postula em nome delas, são dignas de fé, né? A não ser que haja uma suspeita, um dado material, um indício razoável que leve a uma suspeita sobre alguma fraude no processo, que justifique romper com a política que vem funcionando tão bem. Lá no colegiado CNJ, portanto, vocês se reúnem para julgar esse tipo de matéria, recursos, eventuais recursos correcionais ou providências correcionais com relação à atuação de magistrados. Nós temos os pedidos de providência, que são propostas de medidas para aprimorar o serviço do judiciário. Nós temos os processos de controle administrativos, que questionam atos materialmente praticados pelos órgãos, executores, os tribunais, os órgãos de administração judiciária ou as próprias unidades judiciárias, porque o juiz, além da atividade finalística, ele é o gestor, ele é o responsável pelos serviços da unidade, os serviços auxiliares da unidade judiciária, de que ele é titular. Então, assim, o juiz hoje ele não pode se eximir da ineficiência ou da má qualidade do serviço prestado pela unidade judiciária, pela qual ele tem a responsabilidade de acompanhar, né? Olha, na última sessão, um magistrado, houve um problema grave houve um problema grave na unidade judiciária no acompanhamento de um preso provisório, né? Um sujeito praticou um furto no final de semana, foi recebido pela unidade responsável pelo plantão judiciário, houve audiência de custódia no domingo, converteu-se a prisão dele em prisão preventiva, só que na segunda-feira o membro do Ministério Público competente entrou com um pedido, né, protocolou um pedido de arquivamento do inquérito policial, porque ele reconheceu que houve aplicação do princípio ou ele aplicou o princípio da insignificância. Esse processo foi recebido e etiquetado de forma equivocada. Aí se imputa a culpa primeiro a quem? Ao estagiário. Então ele foi para um armário, errado. Antes dele ter sido arquivado, deveria ter se expedido o alvará de soltura. Não necessariamente, deveria ter sido apreciado o pedido de arquivamento. Ele não foi sequer apreciado. Ele só foi apreciado porque se impetrou um habeas corpus 5 meses depois no STJ, que determinou a imediata soltura. E nesse interregno o cidadão estava preso. O cidadão ficou preso por mais de 5 meses. Por mais de 5 meses. Tendo o próprio Ministério Público, 2 dias depois da sua prisão, pedido o arquivamento do inquérito policial. Então, assim, houve uma falha de serviço. Um dos discursos, olha, minha ficha funcional, ela é impecável, né? Nunca tive problema, tomei as providências imediatas para que se reorganizasse o serviço, para que isso não acontecesse de novo. Só que isso aconteceu. E quando veio a ordem do STJ, que se recebeu numa sexta-feira, no final do expediente, se deixou para examinar o pedido na segunda-feira. Na verdade, examinar a ordem do STJ na segunda-feira, ou seja, 3 dias depois, em que se decidiu por relaxar a prisão, para que se expedisse o alvará de soltura, que só saiu na terça, e mais 3, 4 dias para o sistema, né, penitenciário dar o retorno de cumprimento da decisão. Ou seja, não houve nem essa sensibilidade depois da ciência do equívoco de tomar as providências e acompanhar para que o relaxamento da prisão se desse de forma, não sei nem se esse é o termo, mas assim, que o alvará fosse cumprido de forma imediata, ou a ordem do STJ fosse cumprida na própria sexta-feira, se fosse o caso. Não dá para esperar, é a liberdade das pessoas. E a qualidade do serviço, ou os problemas de serviço que possam implicar, né, em responsabilidade do magistrado, isso é um fator relevante que é considerado pelo STJ até para efeito ético-disciplinar, né? Ao ponto disso ocorrer, não se vê com naturalidade, e óbvio que por conta de vários fatores que implicam, né, incidem e interferem na dosimetria da pena, a pena foi até branda, né? No caso, foi uma censura. Uma censura. Né? Poderia ter ido um pouco além. Mas assim, o histórico funcional, isso tudo tem que ser considerado. Claro. Mas o fato foi grave. Manter um cidadão. Mas ele furtou. Não, mas houve o pedido de arquivamento.
e há a presunção de inocência. Então, para o sistema, não importa o que ele fez antes ou o que ele fez depois, para aquele processo, ele era inocente. Né? E nós mantivemos, por aquele processo, um cidadão inocente por mais de 5 meses preso. Isso é uma falta gravíssima, sabe, Serra? É uma falta gravíssima. E o CNJ acompanha isso. Né? Acompanha isso porque acontece de muitas vezes os tribunais arquivarem isso nas corregedorias. E o CNJ, no campo disciplinar, pode de ofício instaurar ou avocar o que estiver tramitando ou instaurar de ofício sem haver problema de bis in idem, né? Porque a partir do momento em que ele começa a atuar, naturalmente isso tem que ficar suspenso nas corregedorias dos tribunais, a não ser que haja uma ordem do CNJ para que se resolva por lá. E quando se faz assim, há um monitoramento, um acompanhamento, para que no final, se for um arquivamento, pode ser que ainda assim o CNJ instaure de ofício um novo PAD, né, para que se aprecie naquela instância a responsabilidade ou não do magistrado por algum desvio de ordem ética e disciplinar. Essa matéria, inclusive, ela foi alvo de divulgação pela imprensa do CNJ, né? O próprio CNJ, tamanha a importância do caso, até prefeito pedagógico divulgou trechos desse julgado que você acabou de mencionar aqui, lá no site. Então, quem quiser acompanhar, realmente no site do CNJ tem a notícia desse caso que você mencionou. E só estamos tratando disso porque é algo que já foi decidido, já foi divulgado. E é o retrato uma fiel pessoa do que consta da notícia do site do CNJ. Exatamente, ficou presa 5 meses, provisoriamente, diante de um procedimento arquivado e praticamente foi esquecido pelo Poder Judiciário. Essa matéria chegou ao CNJ. O magistrado responsável pelo cartório, né, pelos procedimentos, foi punido com a sanção de censura, né, e isso aconteceu e foi divulgado pela imprensa. Além dessa questão, digamos assim, correicional, se é que nós podemos falar genericamente assim, que envolve a atuação do CNJ, né, eu estava vendo aqui, o CNJ tem também uma outra função que você já acabou antecipando, como a discussão sobre o litígio predatório, né, a litigância predatória. E você, inclusive, Terto, preside e é membro de algumas comissões lá no CNJ. Se for possível, e se o tempo... Deixa eu até consultar aqui as instâncias superiores. A gente está quase caminhando aqui para o final, né? Porque eu sei que o seu tempo é muito valioso. Embora, se dependesse de mim, essa conversa entraria madrugada dentro. Se houver memória na rede, nós viramos... Mas você preside... À noite aqui, viu, Serra? Até pela sua liderança natural, né? Pelo seu ideário, por aquilo que você já demonstrou, inclusive nesse nosso bate-papo, quando assumiu a procuradoria, né, essa liderança natural que é despertada e acaba te levando para presidir e encabeçar determinados órgãos. Você, por exemplo, aqui preside a Comissão Permanente de Aperfeiçoamento da Justiça Militar nos âmbitos federal e estadual. Você poderia... Se recorda aqui de um ponto importante dessa comissão tratada pelo CNJ? É uma instância relevantíssima hoje em que nós nos deparamos com essas crises da segurança pública no Rio, na Bahia, né, que são estados que não têm a justiça militar institucionalizada, apesar de ter um cenário muito crítico. Nós temos poucos tribunais estaduais militares, né? São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E quando isso além acontece... do Superior Tribunal Militar, que é a instância judicial, que é a última instância, né, do sistema de justiça que acompanha a atividade das Forças Armadas, né? Tanto Exército, Marinha e Aeronáutica. Já nos estados, nós temos as competências, hoje, de um modo geral, sobre responsabilidade da Justiça Estadual dos estados, né? São as auditorias militares. Então, tem juízes estaduais designados para presidir essas auditorias militares ou conselhos militares, para que se acompanhe tanto os crimes realizados por
né, por integrantes das forças estaduais, das forças militares, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros Militar, que são instâncias complementares às Forças Armadas, né, podem ser convocadas no caso de uma guerra, por exemplo. Não tivemos isso, graças a Deus, não chegamos a tanto. Mas, Serra, me preocupa muito, né, o que nós pudemos conhecer a fundo num seminário que realizamos agora recentemente lá no CNJ para discutir muitas frentes que preocupam a visão de justiça militar contemporânea, né? Porque é uma instância da justiça que se critica muito pelo baixo acervo. Não tem muito processo que justifique essa estrutura. O problema é que quando você não especializa ou se especializa em determinadas bases de jurisdição, não tem esse tratamento especializado, institucionalizado, é algo que, de certo modo, dá uma resposta tardia para as corporações, e essa resposta tardia compromete o que eles têm de mais fundamental, que é os valores de hierarquia e disciplina, né? A questão da hierarquia e da disciplina são os valores mais caros às corporações militares. E quando a justiça dá resposta tardia, como naturalmente nós temos na justiça comum, e quando falo de justiça comum, eu falo de todas as instâncias e níveis no âmbito federal e estadual, nós temos um problema de injustiça qualificada que pode comprometer um serviço que é muito sensível e importante para a nossa paz social. Né? Você veja o que está acontecendo no Rio e na Bahia, o problema de captura de agentes dos serviços de policiamento ostensivo pelo crime é muito grave. Isso não compromete o valor das instituições militares. Mas, se não se der uma resposta rápida, o Rio de Janeiro, por exemplo, só tem uma auditoria militar para o tamanho do problema que ela tem que governar. E depois que essa auditoria militar decide, vai para uma das câmaras criminais comuns no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu com a juíza que foi assassinada há mais de 10 anos atrás, né, por milicianos, as partes, né, as pessoas que integravam as corporações militares envolvidas naquele crime, elas só foram efetivamente desligadas da força recentemente. Então, assim, uma resposta no ambiente militar que vem tão tarde assim, eu acho que é muito perigosa e ela potencializa o problema de segurança pública que nós temos que enfrentar no país. Então, isso eu descobri coordenando essa comissão, né? Presidindo essa comissão junto com o conselheiro João Paulo Choquet, que é uma sumidade nessa matéria também. Então, nós organizamos um conteúdo de primeira linha e chegamos ao ponto, Serra, de perceber e nos preocupar com o equívoco que cometemos hoje com alguns conceitos. Hoje a gente trata como um crime comum o que de fato é um ato de guerra, né? Nós temos algo muito parecido no Brasil com o que está acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio entre Israel e Palestina. Os palestinos eles não têm um Estado no sentido convencional, eles não têm território, né? O que eles têm é uma espécie de prisão. E aqui eu não estou classificando nada, dizendo quem esteja certo ou esteja errado. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem as favelas. O Estado não entra lá. Então você tem o que se chama hoje de insurgência criminal ou guerra irregular. E você enfrentar esses fenômenos com as forças e as estratégias convencionais, eu não sei até que ponto resolve, né? Não sei, sinceramente. Eu acredito que era algo que no passado nós teríamos que ter tratado como intervenção militar e hoje nós inventamos tantos institutos como essa GLO, que é objeto de um decreto hoje, que eu também não sei se vai resolver o problema porque não é uma política permanente. De toda sorte, o CNJ resolveu assumir também uma parcela de responsabilidade para discutir. Sim, ela abriu espaço. Abriu espaço, melhor dizendo, para discutir. Isso é a forma de democratizar e legitimar o que o sistema decida sobre o que seja, por exemplo, a estrutura necessária da justiça militar no Brasil. Você também é membro da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violência, Testemunhas e de Vulneráveis.
como que seria essa sua atuação nessa comissão? Presidida pelo conselheiro Márcio de Freitas, que é juiz federal, representa, né, o primeiro grau da Justiça Federal lá no CNJ, competentíssimo. E é um órgão, porque o que o CNJ faz? Ele define as políticas públicas judiciárias, né? Ele monitora essas políticas públicas judiciárias, e para isso nós temos as metas do Poder Judiciário, né? E ele avalia essas políticas. E cada gestão do CNJ, né, sob a presidência e a condução do presidente do Supremo Tribunal Federal da hora, é que exige e impõe a organização dessas comissões para monitorar e avaliar o resultado dessas políticas. E essa é de fundamental importância, porque diz respeito à pauta de gênero, né, de proteção da mulher vítima de violência doméstica, dos vulneráveis de um modo geral. Aí você tem a comunidade LGBTQIA+, você tem vulneráveis de todas as ordens que necessitam de um atendimento e de um acolhimento especial da parte do Poder Judiciário. E essa comissão, ela tem esse barato, né? Até ela estuda e acompanha a implementação dessas ferramentas de alerta, quando, por exemplo, medidas protetivas são desrespeitadas, né? Essa preocupação com a mulher, e são ferramentas que devem ser aprimoradas cada dia, porque cada um que consegue dobrar esses sistemas de proteção da mulher é uma vítima a mais, é uma mulher que morre, né, por esse problema estrutural que nós temos hoje, que é do machismo, que ainda contamina aí nossas cabeças e nossas relações enquanto seres humanos. É verdade. Também membro da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos. Eu estou lá com o nosso outro representante da OAB, presidida pelo Marcos Vinícius Jardim, né, que é meu guia lá dentro, e ele me deu toda a abertura para assumir algumas frentes, né, a coordenação de algumas frentes, e uma delas é o enfrentamento da litigância predatória. E isso é importante sempre dizer, viu, Serra? É litigância, não é advocacia predatória. O predador está fora do sistema. O predador é o Estado, o predador são as grandes corporações. São eles os litigantes habituais, né? São os maiores litigantes do país. Embora em menor número enquanto partes, eles são em maior número enquanto partes réis de processo. E autores também, o próprio Estado brasileiro, e é algo que é prioridade na gestão do ministro Barroso, usou e usa ainda o Poder Judiciário como instância de recuperação de crédito. O Judiciário não pode ser visto nessa perspectiva. As execuções fiscais viraram um problema, principalmente para municípios que cobram créditos baixos, usam uma estrutura que é muito cara para ter um retorno que não paga o preço do processo, o custo do processo de execução. Então, assim, são essas questões que envolvem essa agenda de desjudicialização. Solução adequada é aquela que se resolve fora do Poder Judiciário, antes de virar um problema que as partes não consigam resolver, bem orientadas por quem? Por advogados. Aí é onde entra uma questão de sejusque, viu? Que nós estamos batalhando lá para estabelecer uma alçada como no juizado, para obrigar a participação de advogados representando as partes em eventuais acordos no sejusque, porque esses acordos eles são submetidos à homologação de um juiz, aquilo forma um título judicial. Então, assim, há matérias de ordem pública ali que hoje o sistema permite que seja tratado aqui em Goiás, não, porque nós temos, se não me engano, uma resolução do TJ que obriga a participação, né, a presença de advogado representante as partes envolvidas em matérias relacionadas à família e sucessões, porque são matérias tão relevantes que são de ordem pública, né? Elas não são totalmente disponíveis. Então é preciso uma boa orientação técnica para que as partes tomem decisões que realmente resolvam suas vidas, né? Eu lembro que no início dessa implementação dos Sejusc, eu não sei se você lembra, Sérgio, ou então eu não sei se estou doido também, mas virou matéria do Fantástico, pelo que eu me lembro, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de implementar Sejusc para resolver litígios de família em igrejas. Você lembra disso? Lembro demais. Era a igreja, disse assim, você resolve... É justamente o tipo de problema, né, jurídico que não dá para resolver
né, balizado em dogmas religiosos. Aí você bota um pastor para resolver. Não estou desmerecendo o pastor, só que lá a lógica é diferente da lógica da justiça. Principalmente quando nós nos deparamos todo dia com isso que nós conhecemos e que envolve aquela outra agenda lá, né, de proteção aos vulneráveis, em que a mulher ela é vítima de um machismo estrutural. Então, assim, é preciso tratar isso com uma base e um apoio técnico devidamente qualificado e habilitado para representar o interesse das partes também nesse momento, né, que é pré-processual. Então, assim, essa comissão nos dá esse espaço e está na mão da representação da advocacia e é bastante respeitado. E agora vamos partir também, falando da questão da litigância, da alta litigância do contencioso tributário, partir para um processo que incentive a regularização também na parte tributária. É indisponível, nada mais é indisponível. O Estado ele tem a responsabilidade de resolver seus problemas e ajudar o judiciário a diminuir o seu acervo. Mas enquanto houver muita demanda, o cidadão, principalmente os vulneráveis, e aqui eu coloco consumidores, coloco destinatário dos benefícios da Previdência e da assistência social, essas pessoas elas buscam a justiça porque, primeiro, quem encontra muitas das vezes, principalmente no previdenciário, quem encontra muitas das vezes esses vulneráveis, essas vítimas super endividadas por bancos, onde são analfabetos, trabalhadores rurais, indígenas, idosos, pessoas que precisam de benefício, aí vamos para o lado da Previdência, ter a garantia do seu benefício previdenciário, que eles nem sabem que existe, a Defensoria Pública não vai lá nele, o advogado encontra, procura resolver administrativamente, não consegue, vai no juizado federal, né? Obtém o benefício e é tratado hoje como litigante um operador da litigância predatória simplesmente porque aí é onde está o problema de nós não trabalharmos de forma correta com os conceitos no Brasil. Litigância de massa ela não é necessariamente predatória nem fraudulenta, né? E às vezes a litigância predatória ela não é fraudulenta, porque quem gera a litigância predatória é o réu no Brasil, né? Que são os litigantes habituais, eles estão ali como réus porque não respeitam o consumidor, não respeita o cidadão que precisa de uma assistência do Estado, ou que reclama da qualidade dos serviços públicos e privados, né? Ou que quer renegociar o seu contrato de financiamento porque os juros são muito altos no Brasil. Mas a resposta para esse problema não pode, é o que nós estamos tentando balizar ali no CNJ. Temos um termo de cooperação técnica, você como conselheiro federal, em breve, espero que agora em dezembro, aprecie e legitime da parte do Conselho Federal para que o Poder Judiciário, pelo CNJ, estabeleça um mecanismo de comunicação rápida com o sistema OAB para que se defina de forma muito clara e objetiva o que seja captação ilícita em matéria previdenciária, por exemplo, para que o colega atue sem que o juiz também fuja dos parâmetros legais e procure vitimizar tanto quem de fato possa ser vítima de uma litigância predatória ou o advogado tentando fazer às vezes da OAB, porque a OAB é quem diz, ela é competente para dizer o que seja ou não captação ilícita. Não é o juiz que hoje, vez ou outra, você vê ou multando advogado, e ele não tem competência para isso já é matéria pacificada na jurisprudência dos tribunais, ou extinguindo o processo, porque diz, não, nesse caso são muitas as ações, tratando, por exemplo, de empréstimo consignado, e é o mesmo advogado, como se não existisse ainda, além daquelas que batem na porta do judiciário, uma enormidade de demandas represadas, porque no Brasil o problema está fora do judiciário, né? Essa questão do excesso de litigância se resolve de uma outra maneira, não criando barreiras que dificultem o direito fundamental de acesso à justiça. Então, essa instância e é uma comissão em que eu tenho muito prazer de trabalhar, porque eu boto todo mundo para refletir e fazer um meia-culpa. Olha, o sistema OAB tem que enfrentar o problema? Tem. O sistema bancário tem que enfrentar o problema? Tem. A Previdência Social tem que enfrentar? Tem. E cada um tem que assumir sua parcela de responsabilidade e resolver. Não é o juiz tentando se livrar de acervo para alcançar ou atingir as metas estabelecidas pelo CNJ, que são, hoje ainda, na minha opinião, meramente numéricas, e elas têm que ser qualitativas.
né, extinguindo processo sem julgamento de mérito que vai resolver. Ele tem que enfrentar o mérito, porque é assim que vai mudar o padrão de atuação de quem causa o problema da litigância excessiva e da litigância predatória no Brasil. Então, litigância de massa não é o número que define, são outros fatores. E é um número muito pequeno de profissionais que se desviam para justificar um tratamento indigno para toda a advocacia, né? Sob suspeita aí de todas as ordens que se possa imaginar, exigindo, primeiro, uma procuração com objeto específico, que não está exigido em lugar nenhum, né? O advogado pode trabalhar para que seja quem for, com poderes por foro geral, né? E ali ele toma todo tipo de providências, inclusive uma ação que não esteja necessariamente num escopo específico de uma procuração. Aí, se especifica o objeto da procuração, certo? Aí exige a autenticação, o reconhecimento de firma da parte que outorgou poderes, independentemente dela ser analfabeta ou não. Por quê? Porque são muitas as ações. Isso não é a resposta que o sistema ou o Poder Judiciário possa dar para resolver e enfrentar esse problema. Ainda vai mais. Traga uma procuração atualizada de no mínimo 3 meses de validade, né? de vigência, porque eu não aceito. De onde que está isso? O advogado não está obrigado a se submeter. Agora, quando há suspeita, por exemplo, de falsificação de documento, procuração realmente é falsa, ou um comprovante de endereço falso, ou a manipulação do sistema para direcionar a distribuição, para tirar de juiz que nega. Aí essas coisas nós temos que dizer, olha, isso não é estratégia aceitável, né? E hoje o judiciário ele tem mecanismos de identificar esses ardis. Então, assim, se houver concretamente motivo para se tomar providências, que se tome, mas tome fora do processo sem prejudicar a parte. Né? Porque a parte, muitas das vezes, tem um direito dela. E não é um desvio de um profissional que vai justificar que o judiciário não lhe dê uma resposta. Né? Bota um defensor, um advogado dativo, seja lá o que for, e deixa o OAB resolver o problema que lhe compete. Né? Mas não é multando, né, com sanção que não está prevista em lei, em que o judiciário não tem competência para fazer, porque advogado, para preservar sua imunidade profissional e sua inviolabilidade, só a OAB pode estabelecer tanto parâmetros como aplicar, inclusive, multas, se for o caso, na seara ético-disciplinar. E aí eu te digo, olha, temos um grande espaço para valorizar a advocacia numa outra perspectiva, sobretudo a civil, né? Civil administrativo, em que há espaço para o que se faz hoje, inclusive na criminal, né? Que são os acordos de não persecução penal, as delações premiadas. Tudo é possível negociar, mas o advogado também merece ser valorizado e deve receber seus honorários. E eu digo o seguinte, resolver o problema fora da justiça deveria ser mais caro do que a solução judicial, porque o cliente ele ganha como custo de oportunidade muito mais, porque com a solução num menor espaço de tempo, o ganho de oportunidades ele é muito grande, não tem que se preocupar e nem ficar gastando dinheiro com aquele problema por anos a fios, porque o judiciário também não decide prontamente o litígio, né? Não resolve o litígio, porque aí são muitas as instâncias, né? Você tem a sobrecarga de processos, a falta de estrutura de muitas unidades judiciárias. Justiça Federal aqui na primeira região nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive no TRF da primeira região, apesar de o tribunal ter crescido e ter sido até fracionado, né, com a criação do TRF da sexta região, mas o acervo permanece muito grande. Agora, o maior cliente da Justiça Federal, quem é? É a União, não é a Dona Maria lá do interior do Amazonas, é a União. Né? Se tem muito problema lá, tem que ver o que a União está fazendo, o que suas autarquias estão fazendo, o que as suas agências reguladoras estão fazendo, né? O que o INSS, né? o que a Caixa Econômica Federal vem fazendo, mas eles já têm muitos trabalhos também voltados para essa área de desjudicialização, né? Inclusive para diminuir o acervo, extinguir processos que não tem mais sentido nenhum manter nos acervos do Poder Judiciário. Beleza. Se dependesse de mim, eu continuaria aqui te ouvindo. Aí dá um podcast só para isso. Um podcast só para essa não, mas... para a agenda
da Comissão de Soluções Mas Adequadas. como você me deu a liberdade, até pela amizade, nós vamos fazer outros, né? Espero. Podcasts, Sempre. até talvez de uma maneira mais descontraída ainda. Sempre. Mas, Teto, olha, nós estamos caminhando aqui para os nossos minutos finais. O que você gostaria de dizer? Então, eu já aproveito e pediria para que você emendasse essa resposta em outra. Faça, por favor, suas considerações finais, mas o que você gostaria de dizer que não foi dito, que eventualmente tenha passado desapercebido, que você acha importante ainda dizer e pode fazer suas considerações finais também. Eu sou um homem, além de muito temente a Deus, um homem de muita fé e de positividade, sabe, Sérgio? Você me conhece, né, já há algum tempo, já estamos nessa lida aí juntos, de 2015 para cá, pelo menos, ou seja, já são 8 anos. E eu acredito muito na força do diálogo. Nós, brasileiros, temos muito hábito de tirar nossas conclusões precipitadas sem antes perceber com que nós estamos lidando, de fato. Então, nós temos muitas disputas corporativas que não fazem muito sentido, né? É o judiciário questionando a OAB, questionando o judiciário, e aí entra o Ministério Público, quando todos deveriam se respeitar e respeitar o espaço de cada qual, o papel de cada um. Foi assim que nós conseguimos avançar com a advocacia pública, né? Tudo tem um sentido dentro da nossa ordem jurídica, né? Não adianta você tentar viver dando volta no que a ordem estabelece como padrão de competência, padrão de conduta, finalidade, funcionalidade. Cada qual deve executar bem o seu papel. E todos do sistema de justiça devem caminhar de mãos dadas para esse fim, nesse sentido e nessa direção. Eu acredito muito nisso. E o CNJ, como uma instância naturalmente heterogênea, apesar da desvantagem numérica que nós temos lá, mas não nos impressionemos com isso e achar que, olha, o corporativismo sempre vai vencer, o judiciário sempre vai vencer. Não. Vez ou outra nós estamos trazendo notícias boas para a advocacia. Agora nós temos que fazer o melhor com o que o CNJ pode nos oferecer de resposta para enfrentar todos esses dilemas que afligem nós brasileiros, as nossas instituições, o Poder Judiciário em especial e a advocacia, né? Ouçam a advocacia porque a advocacia é quem traduz o sentimento do jurisdicionado. O jurisdicionado é o destinatário do serviço, não só do judiciário, mas dos serviços públicos de um modo geral. Não adianta tentar vender números sem o que nós fizemos agora no início deste ano, uma pesquisa de percepção do judiciário. E ali você ouviu a advocacia e você vai ver a distância que é das impressões positivas e negativas que se tem da parte da advocacia e do jurisdicionado, comparadas com aquelas que têm um nivelamento institucional e um tratamento mais próximo, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Isso é sinal de que tem algo errado. Nós não temos que estar preocupados com as coisas como estão para dentro. Nós temos que nos abrir para fora. O elemento qualitativo, a qualidade do serviço só pode se medir por essa impressão, que está na mão do jurisdicionado e que está na tradução que o advogado traz desse sentimento nas instâncias do Poder Judiciário, em todas as suas unidades. E eu tenho percebido isso. Devagarzinho, nós vamos dando a lição de um lado, vamos fazer nossa parte, né? A OAB precisa fazer, a advocacia precisa fazer, a cidadania precisa fazer, mas o judiciário, sobretudo, pode fazer. Não é à toa que existe um CNJ para acompanhar isso e para mudar essa cultura e essa percepção que nós temos das coisas, né? Sobretudo das nossas instituições. Teto, olha, eu estou muito feliz aqui por esse dia, né? Feliz estou eu, meu professor. Ter podido travar esse bate-papo com você, e eu queria que você soubesse uma coisa. Para mim, e tenho certeza que para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos estão ouvindo, sobretudo aquelas que conhecem, né, nos conhecem, você tem duas qualidades essenciais. Primeiro, a qualidade humana. Você é um ser humano
assim, Obrigado. espetacular. É uma pessoa que consegue ter uma empatia com as pessoas e essa empatia faz com que, inclusive, a outra pessoa evolua por esse simples contato, por essa simples empatia. Então, isso me dignifica muito com essa sua presença aqui. E o segundo ponto é esse viés que nós exploramos, né? Nós tentamos explorar os dois vieses, o viés mais humano e o viés que é o viés profissional, né? Você, com a sua adoção, não sei, do estado de Goiás, nós adotamos, né? Você do Piauí, De papel você passado, de papel eu já tenho minha passado. cidadania reconhecida. Já tem sua cidadania aqui em Goiás, viu? Os colegas do Piauí, mas você também, eu sei que metade do seu coração, né, é da sua terra natal e outra metade do coração é aqui do Goiás. E eu tenho certeza absoluta que você é uma pessoa que orgulha muito principalmente esses dois estados, embora tenha perpassado ali pelo Distrito Federal e tenha raízes ali na capital da República. E isso faz com que esse podcast tenha sido enriquecido de uma maneira assim avassaladora. Então, eu encerro esse nosso bate-papo aqui agradecendo a sua presença, viu, amigo? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tá? Você foi espetacular. Eu fico emocionado aqui e eu me dirijo para os nossos amigos que estão nos assistindo. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Agradecer também aos meus irmãos aqui do Estúdio Way, o Igor Serra e o Davi Serra, que nos proporcionaram esse ambiente maravilhoso para recebermos essa pessoa tão especial. E me despeço de vocês, convidando desde já para que no próximo programa, no próximo episódio, vocês me deem a honra da companhia. Então, um grande abraço, meu amigo, mais uma vez, obrigado. E espero recebê-lo aqui. Coração. A gente novamente bater papo sobre esses e outros assuntos, né, que assolam a sociedade, que dizem respeito a nós, a amizade, né? Talvez nós podemos falar sobre um tema sobre amizade, né? Sobre relacionamento. Quem sabe até um pouquinho das nossas frustrações no futebol. Hein? Exatamente. Exatamente. E você não falou isso, né? Por falar em atletismo, em futebol, em esporte, você está desenvolvendo aí um lado esportivo que... Sim. Você tá... Fiz minha primeira maratona. A maratona? Olha, é uma grande experiência de vida. Estou entre os menos de 1% da população mundial que fez uma maratona na vida. Tá? Não foi no tempo desejado, mas eu consegui alcançar essa conquista. Isso é uma conquista pessoal muito grande, ela te enriquece muito pelo aspecto da disciplina, da determinação e até do trabalho da mente, né, da cabeça e de transformar alguém que nunca imaginou correr 42 quilômetros e 195 metros, né, com os hábitos que tinha no passado. Mas isso é a prova, né? A maratona me trouxe isso, a prova de que tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer de bom, porque de ruim é muito fácil fazer. Para fazer coisas boas na vida, Serra, eu descobri com a maratona. Basta isso. Primeiro o desejo, depois a disciplina e a determinação para chegar lá. Isso vale para todas as experiências da vida, inclusive a profissional que discutimos aqui hoje. O esporte é essencial na vida da gente, né, meu amigo? Então, um grande abraço, me despeço de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.